E para evitar aglomerações nas comemorações de fim de ano, um decreto da Prefeitura de Maragogi proíbe a venda de bebidas alcoólicas depois das 10 da noite. O Douglas França tem mais informações para a gente. Olá, isso mesmo. O prefeito de Maragogi disse também que tanto a Polícia Militar quanto a Vigilância Sanitária vão realizar fiscalizações para ver se os estabelecimentos estão cumprindo o novo decreto. O objetivo, claro, é evitar aglomerações, tumultos. Estamos em dezembro, alta temporada, mês de festas. A gente sabe o que isso representa, o perigo que isso representa nesse momento. Mas as determinações não param por aí. Veja só o que o prefeito Fernando Sérgio falou. Nós estamos, a partir do próximo domingo, restringindo, a zero os ônibus excursionistas nesses próximos domingos temporariamente. São medidas que visam coibir, impedir a chamada segunda onda no nosso município, que é um município de atração turística. Portanto, a gente tem que tomar cuidado, tanto com os turistas como com os nossos nativos. Pois é, medidas importantes para combater o avanço da doença. A gente sabe que Maragogi é um dos destinos mais procurados aqui no estado e atrai gente do país inteiro. E o momento pede cautela e, claro, muito cuidado. É com vocês no estúdio. Obrigada, Douglas, pelas informações. Realmente, pede cautela e muito cuidado. Uma medida aí preventiva, para que não ocorram mais casos de infecção da Covid-19 no município de Maragogi. É uma tentativa, gente? A gente espera também que as pessoas colaborem, não só em relação ao uso de bebidas alcoólicas depois das 10 da noite, mas sim ao distanciamento social, ao isolamento, quem deve ficar isolado. Eu digo isso para os casos de pessoas com propensão a ter a Covid-19, com comorbidades, e também, é claro, ao uso interino da máscara. Utilizar a máscara toda vez que sair de casa, toda vez que sair do seu ambiente, que não é daqueles que você convive, daquelas pessoas que você convive normalmente, E depois do anúncio do governo do estado, a Prefeitura de Maceió anunciou para fevereiro o início das aulas presenciais. As instituições de ensino se preparam para receber os estudantes. As escolas do município começaram a se adaptar para receber os estudantes. Em poucos meses, a movimentação dos alunos e professores vai voltar. A previsão da prefeitura é que as matrículas comecem em janeiro e as aulas em fevereiro. Não temos uma data ainda fixada, porque isso depende de ajustes junto à atual gestão. Mas as equipes já estão trabalhando nisso, os técnicos já estão trabalhando nisso, com todas as medidas de segurança. É uma comunidade estudantil muito grande, nós temos 9.500 estudantes matriculados, de 0 a 5 anos de idade, e temos cerca de 34.000, 35.000 matriculados no ensino fundamental. E eles estão vivendo uma fase formativa extremamente importante, sobretudo de crianças e ainda mais de crianças na periferia, nos bairros, nos territórios mais vulneráveis socioeconomicamente e naqueles também em que tem uma grande insegurança alimentar. O maior complexo educacional de Alagoas também está assim, sem movimentação de alunos e professores desde o dia 18 de março, quando saiu o primeiro decreto estadual suspendendo as aulas por causa da pandemia. Os ônibus escolares continuam parados e as escolas de portas fechadas. Mas esse cenário vai mudar no ano que vem. O governador Renan Filho anunciou durante uma coletiva de imprensa que as aulas presenciais aqui em Alagoas vão ser retomadas a partir do dia 21 de janeiro. Na rede pública estadual, o retorno deve acontecer a partir do dia 1º de março. Estamos aguardando o decreto ser publicado com as regras de funcionamento da rede de ensino no estado. Esse ano mesmo, agora, entre novembro e dezembro, as escolas receberam recursos para comprar equipamentos e também materiais e insumos. E nós estamos também com um programa chamado Rumo às Aulas. Esse programa também destina para 2021 um recurso volumoso para que as escolas que ainda não se prepararam, elas se preparem para o retorno a partir do dia 1º de março. Mesmo as escolas seguindo os protocolos de segurança, algumas mães estão preocupadas. Está pior a pandemia, está piorando, não tem nem condições de voltar. Nem a gente adulta está pronto para o retorno da escola, mas nas crianças. Eu mesmo que começar a isolar agora, mesmo não vou mandar meu filho não. Essa psicóloga acredita que o retorno das aulas com segurança vai ajudar os estudantes.
A escola, ela não é um fator de risco para a infância, é um fator de proteção, né, para esse desenvolvimento, para esse aprendizado. E as escolas, elas estão, sem dúvida alguma, fazendo muita falta nesse período. Então, as crianças, a gente tem percebido, tanto nos consultórios, né, como nos grupos de pais, a gente tem percebido os prejuízos que a pandemia vem trazendo aí nesse desenvolvimento. Então, mudança de comportamento, mudanças de humor, mudanças do padrão de sono, padrão alimentar. Então, a gente percebe que esse retorno ele é urgente, né? Pelo bem e pela saúde das nossas crianças. Como você viu aí na reportagem, o governo do estado e a prefeitura de Maceió definiram as datas para a retomada das atividades presenciais nas escolas em Alagoas. E como vai ficar essa retomada nas escolas particulares? A gente vai conversar agora ao vivo com Douglas Lopes, que tem um representante das escolas. Douglas. Isso, uma retomada que exige cuidados de alunos, de pais, de toda a escola, de todo mundo, né? A gente conversa agora com o Fábio Pereira, do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Alagoas. Fábio, bom dia, bem-vindo. Então, quando chegar em janeiro, dia 21, serão 10 meses de escolas fechadas e vocês estarão reabrindo. Está tudo pronto? São 10 meses de uma longa espera em que vocês puderam fazer as adaptações necessárias para que esse momento de retomada pudesse acontecer. Bom dia, bem-vindo. Pois é, bom dia a todos. Realmente tivemos 10 meses para nos preparar, a questão de estrutura, protocolos, capacitar também profissionais, tivemos tempo. Estamos bem preparados para agora o retorno. Como é que foi esse ano que está acabando para vocês? Um ano muito complicado, tanto para vocês enquanto escola, para o ensino, aprendizagem, para os alunos, para todo mundo, né? Bom, para as escolas do ensino privado, principalmente da educação infantil, foi uma perda enorme, tanto para os pais como para as escolas, né? Os pais hoje nos procuram e falam dos prejuízos que tiveram com a falta da escola na convivência dos filhos, né? Hoje tem uma dificuldade pedagógica, até psicológica, né? Muitas crianças e adolescentes não se adaptaram bem ao ensino remoto. O governador falou lá, né, que quando publicar o decreto, vai vir com essa possibilidade das aulas sendo retomadas de forma presencial e também de forma remota, o modo híbrido de ensino. Vocês estão prontos para isso também? Sim, claro. O ensino remoto foi o que a gente se preparou nesse tempo, nesses 10 meses. E o que a gente quer realmente é a oportunidade de oferecer às famílias, aquelas que querem o ensino remoto, permanece no ensino remoto. E aquelas que não querem, já querem o ensino presencial, também estaremos preparados. 2020, o ano letivo acabou, continua? Como é que acontece? Estamos encerrando amanhã, dia 24, o ano letivo 2020. Conseguimos concluir, foi muito difícil, porém tivemos vários ganhos. Financeiramente falando para vocês, que prejuízo é esse? É incalculável? Se a gente for puxar por escola, realmente é incalculável. A gente chega a uma margem de 65% de inadimplência e escolas que perderam praticamente 50% dos seus alunos, principalmente da educação infantil. E como reaver isso? Bom, a gente espera também um apoio da Prefeitura e do Estado, né, para esse ano de 2021, seja com a ajuda de impostos, com incentivos, porque realmente muitas empresas pequenas sofreram nesse tempo e até fecharam. Tanto na capital quanto no interior, Fábio? Sim, Alagoas inteira. Temos escolas também do estado, de interior, que praticamente fecharam as portas. E como vai ser essa retomada? Na prática, o aluno chega, é aquela mesma coisa, aferição de temperatura, álcool em gel, bancas higienizadas, cada um tem que trazer o seu kit também? É o que todo mundo já conhece, né, do protocolo, né, que foi implantado em vários locais. A diferença é que a escola ela é montada para cuidar da criança e adolescente. Então, há uma preocupação muito grande em cima deles. Por falar em preocupação, quando os pais ligam para vocês, o que é que eles mais perguntam? O que é que vem mais preocupando cada pai, cada responsável e vocês também enquanto escola? A primeira pergunta é quando retorna às aulas presenciais. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, eles querem ver o que é que mudou na estrutura, como será, o que é que a gente vai fazer para sanar as dificuldades de 2020. Então, são essas perguntas e a gente se preparou muito com isso. E quando voltar nesse modo híbrido, como serão as atividades, como será a avaliação? Tipo, quem está de forma presencial é um tipo, quem está de forma remota é outro. Como juntar essa turma,
Fábio? É a grande dúvida, eu acho que não só minha, mas de todo mundo que está acompanhando a gente agora aqui, o Bom Dia Alagoas. Bom, primeiro as escolas, praticamente, acredito que em janeiro, entrará em contato com as famílias. E elas vão optar, né? Qual o desejo delas? Presencial, remoto? Segundo, nessa avaliação, vamos fazer, talvez, uma turma do segundo ano. Turma A, turma B, vamos tentar dividir essa turma. Agora, tudo isso depende do decreto. O decreto é que ele vai dizer se a gente vai retornar com 30%, com 50% de aulas presenciais ou até com 100%. A gente depende dessa informação. O caso o pai opte pela aula remota, ele paga a mesma coisa do pai que opta pela aula presencial? Financeiramente falando, a mensalidade é a mesma coisa? Bom, 2020 ficou uma lacuna muito grande nesse sentido. Escolas tiveram que providenciar computadores para professores, internet para professores. Tivemos que capacitar eles para essas aulas, essas videoaulas. Então, há a lacuna de 2020 que ela não foi sanada, né? E 2021 ela precisa ser revista. Com relação aos valores de 2021, ele vai ser proporcional a esse serviço que está sendo feito, né? Então, tem um presencial, mas o remoto também ele tem um custo, né? O professor está em casa, mas ele tem o mesmo custo de hora-aula do professor presencial. Para a rede privada, outubro, novembro, as matrículas praticamente para o ano seguinte já estavam encerradas. Como é que tem sido a realidade agora, finzinho de 2020, 2021? Segundo o governador, as aulas serão retomadas aqui em Alagoas, tanto na rede privada quanto na rede pública. Como é que estão as matrículas? A procura, elas já começaram, já foram fechadas, elas vão iniciar quando? Bom, algumas escolas já abriram em novembro suas matrículas, mas não se compara de forma nenhuma ao período de 2019, né? Por exemplo, a gente está em torno de 20% dos matriculados de 2019. Então, assim, a gente acredita que com esse decreto, com essa fala do governador, as pessoas se sintam mais seguras e procurem as escolas para as matrículas. O Sindicato das Escolas conversou com a Secretaria de Saúde, governo do Estado, com as autoridades. Que diálogo foi esse? Que conversa vem acontecendo? Vem sendo muito boas as conversas, inclusive com o Ministério Público, né? Toda uma preocupação com a estrutura da escola, com os trabalhadores, né? O secretário de Saúde também mostra uma facilidade com relação a esse retorno. O secretário de Educação também vê essa necessidade, principalmente do ensino público. Então, valeu, Fábio. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho. Bons trabalhos aí nessa retomada. A gente espera. Serão vários, né? Isso. Até mais, tá? Até mais. Grande abraço. Gilvan, Sofia, segue o Bom Dia. A gente volta já já. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações. Realmente, um grande trabalho aí que será pela frente, né? E a gente espera que essa retomada seja feita com segurança, né, Gilvan? Está tudo sendo bem pensado, né, sobre isso, né? Já se falou em janeiro, se passou para fevereiro, né? Está se falando sobre os números. Eu acho que tem que ser assim. É verdade, tem que ser pensado, repensado. É importante que a gente dê um passo certo, na hora certa, com toda a precaução. Com prudência, até porque a gente cautela, fala, né? De estudante, em sua maioria, tem muitas crianças, né? Muitos adolescentes, a maioria, né? Então é necessário a gente ter muito cuidado, muita atenção. Eu cheguei a conversar com um infectologista sobre esse assunto e o que ele falou foi importante. Ele falou assim, não é uma decisão só, por exemplo, do governo do estado, da prefeitura de Maceió ou das escolas, é da sociedade como um todo, né? De não escolher as aglomerações. Uma discussão mais ampla, amadurecida, de um momento tão importante, mas é necessário a gente dar um passo seguro, um passo de cada vez, isso é importante, né? É verdade. Estamos de volta com o Bom Dia. No quadro Universo Digital, vamos fazer uma retrospectiva, né, dos principais fatos ocorridos no mundo da tecnologia esse ano. Aqui com a gente o consultor em tecnologia Valdir Salles para dar as dicas, para fazer uma análise desse ano, né? Embora tenha sido um ano totalmente atípico, tivemos algumas invenções na área de tecnologia, não é isso, Valdir? A tecnologia não para, né? Bom dia. Bom dia, é verdade. Apenas, né, a tecnologia, as empresas que trabalham com tecnologias estavam acostumadas, né, a lançar vários equipamentos, né, fazer grandes eventos. Mas tudo isso, em virtude da pandemia, não foi possível. Mas, mesmo assim, algumas empresas lançaram alguns produtos, né, úteis, né, embora outras estejam guardando seus produtos, né, para pós-pandemia. E esses produtos, né, já estão circulando, aproveitaram as redes, né, principalmente a rede internet, para divulgação e utilização deles. Nós temos um pequeno vídeo só para mostrar algumas tecnologias que surgiram nesse período. Entre os vários lançamentos, tivemos um controle para a realidade virtual.
Essa área está crescendo muito e você precisa de alguns controles, assim como o mouse para usar o computador, né? Temos também um lançamento bem legal, que é um banheiro especial só para gatos, né? Ele entra lá e faz suas necessidades. Uma impressora manual, onde você pode escrever aonde você quiser, você pode, né, fazer a impressão do que você quiser na superfície que você desejar. Outro lançamento que a gente teve, esse é extremamente útil, é um óculos especial, que ele é colocado, né, na realidade é uma câmera que é colocada em seus óculos e ela então lhe ajuda a fazer as leituras, faz a leitura, a identificação visual e transmite, né, para você ouvir o que é que está acontecendo ao seu redor ou aquilo que você referenciou, que você mostrou, né? Bem importante isso, né? Temos também uma caixa de som que também era solar, né? E junto, né, com um carregador, né, de celular. Outra que nós tivemos, né, foi a bike portátil, né? Você utiliza e logo depois você, né, ela é bem compacta, né? Você fecha e pode colocar no seu carro, andar de ônibus, onde você quiser trabalhar com ela. Uma trena laser, que nós já temos trenas, né, laser, mas essa tem uma característica especial, que ela calcula área, calcula triângulos, né, calcula vários elementos para, né, os arquitetos, né, utilizarem, e também, né, calcula pontos centrais, né, ou seja, totalmente a laser, né? Ele emite um laser, recebe o laser de volta e faz todo o cálculo para você, né? Aí está o cálculo, por exemplo, de um ponto central em uma área. Outra, né, é máscara, né? Mas só que essa máscara, né, ela vem com filtro, você vai só substituir o filtro, né? É uma máscara também bem especial dentro desse modelo. Outros são os óculos, né? Só que as lentes, elas transmitem informações para você, tá? Então tudo isso, né, aconteceu nesse período agora de lançamento. E o que nós tivemos, esse aqui a indústria não parou, ela continuou. Claro que não na velocidade que ela estava, e não com aquele fervor que ela tinha em mostrar tudo isso, né, em função, claro, né, do processo nosso pandêmico. E Valdir, que a gente também teve muita gente usando a internet esse ano, né, principalmente por conta do isolamento. Quais foram as buscas mais procuradas no Google? Tivemos vários, né? O Google sempre, né, ao final do ano, ele mostra o que mais foi procurado. Nós tivemos como campeão, né, o coronavírus, a pandemia, tivemos, né, as eleições, né, e tivemos vários outras consultas, né, tanto, né, internacionais, quer dizer, globais, como no Brasil. Eu fiz um pequeno gráfico, né, mostrando as principais consultas do mundo e também no Brasil. A gente tem um vídeo para mostrar isso. As principais buscas no Google, primeiro esse quadro traz as buscas mundiais, né, global. 13% usaram o tradutor, né? Eu acho que a comunicação aumentou entre as pessoas, né, e usaram o tradutor. 11% ficaram com as redes sociais, né? 10% fizeram buscas para entretenimento, né? 10% fizeram para buscas para compras, né, que aumentou muito nesse período. E 10% em busca do clima na sua cidade ou na sua região. E quanto ao Brasil, esse quadro mostra as buscas que foram feitas no Brasil. Primeiro colocado, coronavírus, depois auxílio, né, emergencial, as eleições tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, BBB, e depois vocês veem a parte de esportes, né? Agora, a colocação 7ª, vocês percebem o Google Classroom, que é a parte, né, de educação para, né, ministrar aula, né, e trabalhar com essas ferramentas. Tivemos então os acontecimentos, as maiores buscas de acontecimentos foram primeiro também coronavírus, as eleições, o caso da Mariana Ferrer, a nota de R$200, a nuvem de gafanhoto, o caso do padre Robson, a greve dos Correios, a explosão de Beirute e a morte do George Floyd, né, que aconteceu nos Estados Unidos, aquele caso de racismo que ganhou grande repercussão. Outro caso é a questão de que se pergunta o que é. Então perguntaram muito o que é lockdown, o que é quarentena, o que é pandemia, o que é cadastro único, o que é fascismo, coronavírus, o que é o Pix, né? O que é yuzu, que é uma fruta cítrica japonesa, o que é sororidade, né? Tem a ver com a parte, né, de comportamento de não julgar outras mulheres. Também perguntaram como é que eu vou fazer a questão de máscaras, isso, de tecido, como é que eu faço o álcool em gel, como é que eu faço cadastro único, como é que eu faço um avatar, como é que eu faço, né, que as pessoas gostem de mim, veja a 6ª posição, né? Então várias perguntas foram feitas, né, com esses objetivos.
Vocês viram que na 6ª posição, uma das perguntas foi o que é que eu faço para as pessoas gostarem de mim? Né? Quer dizer, todo esse processo pandêmico, o que mexeu com as pessoas. Né? Isso com a cabeça das pessoas, é verdade, Valdir. Valdir, que quantas pesquisas aí da cura da vacina para o coronavírus, teve também muita, né? Muitas, né? As pessoas não percebem, mas nós temos mais de 100 pesquisas em andamento, né? Pesquisas do tipo de vírus, né, morto, de genéticas, que são as principais, né? Temos várias em execução. Então, não pense que está tudo parado, não, pelo contrário, elas estão em elaboração. Tem alguns que já estão na frente, principalmente as genéticas, porque não utiliza o vírus, utiliza o código genético que os chineses já liberaram, desde o início eles já liberaram o código genético, então eles não precisam do vírus, eles trabalham com ela. Então, 20 empresas estão trabalhando com isso, embora outras estejam trabalhando com outro tipo de processo, né, de vacina. Tá? Temos também um pequeno vídeo só para mostrar como é que está funcionando. Toda a comunidade científica está em busca de uma vacina. Para você ter ideia, são mais de 100 projetos que estão em andamento agora. A vacina base proteína, genéticas, vetor viral, vírus inativo enfraquecido, ou seja, toda a comunidade está em busca de uma solução e já estão em fase até de testes de muitas dessas vacinas. Destacamos como tecnologia essas vacinas chamadas de ácidos nucleicos, que são as vacinas chamadas genéticas, e também as vacinas de vetor viral. Todas as vacinas produzem o mesmo efeito, apenas estou falando de tecnologia. Esse que vocês vão ver agora é o código genético do vírus, né, que os chineses já liberaram, que nós já temos ele, acesso, toda a comunidade científica tem. Aí estão as vacinas já produzidas, né, pela Moderna, NIH, né, são vacinas genéticas, e também pela Pfizer e pela BioNTech. Né. O que nós estamos esperando é uma vacinação, em massa para ver os resultados. E, pelo que vocês estão vendo, né, todo esse processo, né, está em andamento. E todas essas vacinas, embora, né, várias tecnologias diferentes, elas têm o mesmo fim. Então, não se preocupe quanto à tecnologia. As genéticas são novas, né, estão se usando agora. A eficácia está sendo comprovada, está sendo em teste, mas todas possuem o mesmo fim, que é a imunização. Valdir, que a gente costuma falar aqui de que desde o início da pandemia as pessoas transformaram aí, né, Gilvan, 5 anos em um, por exemplo, no quesito reinvenção, principalmente na educação, né? Isso. Aqueles professores que ainda não sabiam dar as aulas de forma online, tiveram que aprender, aquelas plataformas que os alunos não sabiam usar, tiveram que aprender também. Quais foram as inovações, as reinvenções da educação nesse período? Sofia, nós fomos pegos de surpresa, né? Eu sou professor, fomos pegos de surpresa. De um dia para a noite, né, as aulas tiveram que ser de forma presenciais para, né, as aulas passarem a ser online. A sorte nossa é que nós temos uma grande infraestrutura de internet. Isso ficou comprovado, quer dizer, todo o tráfego passou a ser pela internet e isso funcionou e funcionando muito bem. Né? Percebam, um pouco mais lento, mas funcionando muito bem. E as grandes tecnologias que eram de videoconferência, que estavam em uso normalmente, elas passaram a ficar disponíveis, né, com, né, essa pandemia. Apenas não houve o preparo, mas os professores se reinventaram e começaram, né, a utilizar essas tecnologias. Tá? Então, podemos fazer um vídeo para mostrar a vocês, né, esse processo. Em relação à educação, os professores tiveram que se reinventar, tiveram que fazer uso frequente da tecnologia e alguns até não estavam nem preparados para isso, mas eles procuraram sim trabalhar, principalmente no achatamento dessa curva, assim como todos os profissionais, né, que estiveram sempre na linha de frente, né, principalmente com o pessoal da saúde, né, que estiveram sempre independente dessa curva, aumentando ou diminuindo, estiveram sempre à frente, né, desse processo. Voltando para a parte da educação, os professores tiveram que sair da aula, né, presencial e de repente assumir a parte virtual. De repente eles estavam dentro, né, de um computador, né, passando as informações, né, dentro do processo de ensino e processo de aprendizagem, apenas de forma que nós chamamos, né, de virtual. Aquela aula que nós tínhamos presencial,
que não estávamos acostumados com ela. Ela passou então a ser de forma virtual com as tecnologias disponíveis para que isso acontecesse, né? Então tivemos então essa mudança radical. E em relação a todo o processo de apoio a isso, tivemos as ferramentas de conexão e de comunicação, né, que foram utilizadas largamente, ainda estão sendo utilizadas, ferramentas também de criação e de colaboração, né, que são utilizadas, e também as questões também de práticas e de avaliação. E, né, todos os profissionais que, na sua especificidade, procuraram, né, viver esse processo e criaram novos métodos, né, de viver com esse vírus, né, com todo esse processo que a sociedade se envolveu. Valdir, que a gente quer agradecer a sua presença aqui no Bom Dia mais uma vez. Feliz Natal, viu? Obrigado para vocês também. Tchau, Valdir. Obrigado pelas informações. Feliz Natal. E olha, teve um homicídio agora há pouco na parte alta de Maceió. O Douglas Lopes está ao vivo com a gente e tem mais informações. Douglas. Olha, Sofia, o homicídio aconteceu um pouquinho antes das 7 horas da manhã. Agora são 7 horas 15 minutos, por volta de 10 para as 7, aqui na BR-316, bem na saída aqui do bairro Santos Dumont, logo depois do viaduto da PRF. A gente vai andar aqui para mostrar para vocês, ó, o corpo está aqui coberto, segundo informações. Esse rapaz que foi assassinado se chama Jairo, tem 37 anos, tinha 2 filhos e trabalhava aqui arregimentando passageiros que faziam o transporte para o interior de Alagoas, né? Cidades como Cajueiro, Viçosa, Atalaia, Pilar, cidades aqui que nessa região dão acesso a essas cidades e aqui da capital alagoana também dão acesso a essas cidades. A gente vê aqui, ó, cápsulas que foram deflagradas, o Arlindo Eusébio está mostrando agora para vocês aqui, ó, foram 3 homens no carro branco que desceram, segundo informações. Parentes da vítima estão aqui, mas não querem gravar, a gente entende, claro, mas o homicídio aconteceu agora há pouco, pouquinho antes das 7 horas da manhã, ainda segundo informações, ele trabalhava aqui no transporte de passageiros complementares há muitos anos, né? Ele era aquela pessoa que conseguia os passageiros para o interior. Alguém chegava, vai para onde? Ah, eu vou para Maribonda, é aqui. Eu vou para Atalaia, é aqui. Vou para tal cidade, é aqui. E um trabalho que ele fazia há muito tempo. Voltando às informações, ele tinha 37 anos, se chamava Jairo. O crime aconteceu um pouco antes das 7 horas da manhã e não se sabe ainda a motivação. Falei rapidamente com a esposa dele, ela falou que ele não tinha nenhum problema. A polícia foi avisada, mas ainda não chegou. Instituto Médico Legal também avisado, mas ainda não apareceu. Também o homicídio aconteceu, está com no máximo, né, 20, 25 minutos. São essas as informações, infelizmente na véspera do Natal, um crime, está aqui o corpo coberto, aqui na BR-316, na ligação aqui logo na saída do Santos Dumont, tem a BR-316, no outro lado é o Climamboa em direto a Satuba, todo mundo sabe. São essas as informações, Gilvan, infelizmente, crime, homicídio que aconteceu agora há pouco aqui na capital alagoana, logo depois do novo viaduto da PRF, sentido a cidade de Satuba. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações. Infelizmente, trazendo detalhes ao vivo sobre esse homicídio que aconteceu agora há pouquinho ali na saída do Santos Dumont. A gente volta com você a qualquer momento para mais informações. Olha, mesmo com a pandemia, muitos empreendimentos foram abertos em todo o país, principalmente os que fazem atendimentos online, né? O processo de isolamento fez com que a internet se transformasse aí no principal meio de comercialização para alguns desses novos investimentos. Durante a pandemia, o comércio ficou fechado por um tempo. Em contrapartida, algumas lojas abriram durante esse período e outras que já existiam se adaptaram ao mundo digital. Desde março, o período inicial de isolamento social, o Brasil abriu mais de uma loja virtual por minuto. Em pouco mais de 2 meses, foram 107 mil novos estabelecimentos criados na internet. No início do período de isolamento social em Maceió, Melina abriu uma loja online. Eu sempre trabalhei com publicidade, até o início do ano eu tinha uma agência com uma amiga e quando surgiu a pandemia, eu resolvi que era meio que uma chance que o universo estava me dando, tentando pensar positivamente de alguma forma para poder trabalhar com arte, que foi sempre o que eu sempre quis desde criança, sabe? Então, eu comecei a fazer vários desenhos no Instagram e depois eu tentei viabilizar de alguma forma
para tipo, tornar as minhas artes em produtos. Porque eu sempre quis que as pessoas tivessem um pouco da minha arte dentro da casa delas ou levasse com elas para algum canto. E foi daí que surgiu a ideia de fazer as cangas, inicialmente, né? Ela começou vendendo pelas redes sociais e o negócio cresceu. Está dando super certo, as cangas estão vendendo super bem agora, principalmente porque o verão começou, né? Então, eu estava com 5 modelos, 3 já esgotaram, agora eu já estou com 2 só. E eu estou lançando, está chegando agora em janeiro, a nova coleção de cangas, que são mais 5 novos modelos. Então, estou bem esperançosa, assim, que tudo flua muito bem. O Nicolas já tinha um negócio físico, mas com o fechamento de parte dos estabelecimentos durante a pandemia, ele teve que vender também através da internet. A gente, no início, não tinha a intenção de trabalhar com delivery, porém, com a paralisação, como a gente tem alguns custos fixos já certos, né, não tinha outra alternativa que não fosse, de fato, entrar no mundo digital. E hoje a gente vê que, de fato, assim, foi a melhor decisão que a gente poderia ter tomado, né? Hoje o delivery e a entrega ela corresponde a cerca de 15% do nosso faturamento e busca, né, constantemente estar melhorando o processo, aprimorando o processo, para tanto conseguir atender mais clientes, né, através do digital, mas também entregar um serviço ainda melhor para quem confia na gente, né, para deixar ali a sua noite, o seu dia um pouco mais alegre com batatinha frita. A internet é algo que veio para ficar no negócio do Nicolas. A pandemia, né, ela veio para antecipar o que já era essa tendência de cada vez mais os negócios irem para o mundo digital, né? Então hoje é fato que quem não está no digital, seja através das redes sociais, através de aplicativos de entrega, com o próprio site também, com o tempo vai de fato cada vez mais ficando fora do mercado, porque a própria população, eles procuram mais comodidade na hora de escolha, né? Então essa comodidade vai vir através justamente desse processo mais fácil de escolher o que vai pedir, o que vai comer naquele momento, né? Então tanto para o negócio de alimentação, mas também qualquer segmento, é extremamente importante hoje, de fato, o empreendedor estar dentro do digital. Mas aí vem algumas dúvidas. E como será no ano que vem? Do que as pessoas devem ficar atentas na hora de empreender ou como empreender? Chegou a hora da gente dar uma passeada pelo estado, pelos bairros da capital e agradecer a foto que você nos mandou pelo 994030740. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. A primeira foto é do Gilmar Santos, né, Gilvan? Lá do Pilar. Lá do Pilar. Olha só esse registro aí que o Gilmar fez logo legal, cedo pra gente. Tem uma estrada ali um pouco abaixo, né? Muito legal. Lagoa Manguaba ao fundo. Muito, muito legal. Valeu, Gilmar. Obrigado, Gilmar. Foto agora do Joel da Silva, de Arapiraca. Olha aí a foto do Joel. Tá bonito o céu, hein? O céu tá bonito, tá lindo aí. E foi cedo, hein? Cedinho mesmo. Bem antes das 5. O reloginho do bom dia. Fernando agora da Ponta Verde mandou uma foto também pra gente. O Fernando aí já acordou um pouco mais tarde, né? Como a gente pode ver no céu. Acordou com o bom dia rolando. Vou tirar uma foto e mandar, ver se cola, colou. A foto agora é da Luciana Almeida, de Colônia Leopoldina. Do Luciano. Luciano, desculpa. Do Luciano. Luciano, de Colônia Leopoldina, mandou essa foto aqui, né? Foto bem bucólica aqui da cidade, muito legal. A gente quer agradecer a audiência. E de Colônia, a gente vai para Palmeira dos Índios. O Erisvaldo Silva mandou esse registro pra gente. Lá da Princesa do Agreste. Pegou Palmeira aí. Dos Índios. É verdade. Pegou aí o sol nascendo, a sombra aí que se fez, né? Muito legal. Luiz Eduardo aqui do Jacintinho mandou foto pra gente também. Vamos à foto do Luiz Eduardo. Mostrou como é que estava o tempo logo cedo, né? Choveu em diversos bairros da capital. Olha a nuvem escura aí, né? O dia amanheceu nublado, chuvoso. Essa foto aí retrata bem. E do Jacintinho, a gente vai para Satuba. O João Lopes mandou essa foto pra gente. Olha só como estava nublado lá por Satuba também, viu, Gilvan? Né? Inclusive onde o Douglas Lopes estava, era mais próximo ali e o tempo estava bem nublado, próximo, bem fechado ali. Mauricéia Sampaio da Jatiuca mandou esse fotão aqui. Vamos ver a foto aqui, olha a foto dela aí. O dia também nublado, né? O dia começou assim, chuvoso em diversos bairros da capital, como eu já falei antes. Você vê aí que retrata bem essa foto. E a Marlene Batista, de Jacarecica, encerra hoje o nosso ficou legal, amanhecer. Hein? Pegou uma foto aí bem legal. Muito bonita a foto. Muito legal a foto. E a gente queria agradecer vocês, né, que participam aqui sempre. De volta, e a polícia apreendeu quase 40 quilos de maconha ontem aqui em Maceió.
Veja aí a imagem que a gente tem disponível. A polícia disse que recebeu uma denúncia anônima de que um carro poderia estar praticando assaltos na região do Benedito Bentes. Quando o carro foi encontrado, os policiais perceberam o nervosismo do motorista. Dentro do veículo foi encontrado um tablete de maconha, 3 maquinetas de cartão de crédito e 3 celulares. O motorista disse que tinha mais droga na sua casa e no local a polícia encontrou vários tabletes de maconha, uma balança de precisão, 850 gramas de cocaína e 2 facas para o corte da droga. O suspeito e o material apreendido foi levado para a central de flagrantes. E o IFAL em Alagoas está iniciando as seleções de alunos interessados em estudar na instituição. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora ao vivo com a Andréa Rezende, que vai trazer informações para a gente sobre a quantidade de vagas, por exemplo. São mais de 20 mil interessados nessas vagas, né, Andréa? É isso, Sofia. Na verdade, foram os números, né, da última seleção. Estes são os números desatualizados, porque agora a expectativa é que seja um número ainda maior, porque tem novidades, a gente vai contar para vocês. São mais de 3 mil vagas disponíveis. Quem traz para a gente todos os detalhes é a Cledilma, que é pró-reitora de ensino do IFAL. Bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Alagoas. São vagas para a capital e para o interior. Isso mesmo, Andréa. São mais de 3 mil vagas distribuídas nos nossos 16 campos. Em Maceió, também no campus Benedito Bentes e em todo o interior do estado. São vários cursos, diferentes áreas? Isso, são mais de 30 cursos diferentes, logística, mecânica, um curso novo em São Miguel dos Campos, o nosso primeiro curso integrado. E aí a importância, né, de informar a sociedade, de informar a comunidade de São Miguel dos Campos, que nós temos uma oferta de um curso técnico integrado, já com inscrições que vão iniciar na próxima segunda-feira. Que essa é o novo curso, né? A novidade é essa, em relação aos cursos. Isso mesmo. Na próxima segunda-feira nós vamos começar as inscrições para os campos São Miguel dos Campos, Benedito Bentes e Murici. As inscrições, elas serão em datas diferentes, né, para esses cursos. Falou aí de segunda-feira, mas tem outros cursos que terão as inscrições posteriormente também. É mais de um edital, na verdade, de seleção. Isso. Nós teremos 4 editais. 2 editais para os cursos técnicos integrados, para os estudantes que já concluíram ou estão concluindo o ensino fundamental, e 2 editais para os cursos subsequentes, para os interessados que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio. As inscrições, elas são pelo site do IFAL? Isso, é uma novidade, né, do processo seletivo do IFAL deste ano. As inscrições e o processo seletivo serão totalmente online. Tem prova online? Como que vai ser esse processo de seleção? Nós não teremos prova online. O processo será por meio da análise do histórico escolar. Para os candidatos interessados nos nossos cursos integrados, a análise do histórico escolar do 6º, 7º e 8º ano. Para os nossos interessados nos cursos subsequentes, a análise do histórico escolar da 1ª e da 2ª série do ensino médio. E tem outras novidades esse ano também, né? Novidades boas, né? De graça, não vai ter taxa para poder se inscrever. Isso mesmo, né? Pensando em promover ações ainda mais inclusivas, o processo seletivo do IFAL deste ano será totalmente gratuito, sem nenhuma taxa. Além disso, uma outra novidade importante é a ampliação do percentual de cotas. Nos editais anteriores, a cota era de 50%. Para estes editais, a cota será de 60% para os estudantes das escolas públicas. Essas inscrições, elas serão em datas diferentes, né? A ideia é que esse processo seletivo seja concluído com todos os cursos até quando? Então, para os editais, que as inscrições começam na segunda-feira, São Miguel dos Campos, Murici e Benedito Bentes, a finalização será na última semana de janeiro. Para os demais campi, os outros 14 campi, as inscrições começam no dia 11 de janeiro e serão finalizadas na última semana de fevereiro, com o resultado. Tudo isso está no site do IFAL, né? Todos os editais, as datas. Isso mesmo, os editais, os 4 editais serão publicados ainda hoje, disponibilizados na nossa página institucional www.ifal.edu.br e nos demais canais de comunicação do IFAL.
O início das aulas também, ele varia em relação aos cursos? Os calendários são diferentes? Exatamente. Os calendários são diferentes e, junto com o resultado final dos editais, será publicado o edital de matrícula para os candidatos selecionados. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Então é isso, gente. Vamos anotar aí o site do IFAL, que é ifal.edu.br. ifal.edu.br, é só entrar lá. Não foi publicado ainda, tá? Os editais serão publicados hoje ainda, então mais tarde dá uma olhada, entra no site para ver todos os detalhes da data. Voltamos com vocês. Valeu, André. Obrigada pelas informações. Fica atento mesmo para quando sair esse edital aí, já ficar olhando todos os detalhes, todas as informações necessárias para concorrer a essas vagas. E olha, uma campanha está levando alegria para os alagoanos e para os turistas durante essa semana de Natal. São trios iluminados que estão percorrendo vários pontos da cidade com o Papai Noel. Quem vê, fica encantado. A orla iluminada com as decorações de Natal ganhou mais brilho na noite dessa terça. O trio natalino passou por vários bairros da orla. A magia do Natal vai até você é o nome da campanha que vai levar o trio natalino a vários pontos de Maceió. Além da orla marítima, o trio vai até a orla lagunar, pontos turísticos e vários bairros da capital. Mais de 40 pontos da cidade, pontos turísticos da cidade, justamente para, não só para os visitantes, né, que nós estamos num período aí de receber um fluxo muito grande de visitantes, mas também para a comunidade alagoana. São 3 caminhões e um trio elétrico. Esses caminhões, ele tem o Papai Noel e também um coral e algumas apresentações em cima desses caminhões, levar um pouco de alegria nesse momento tão difícil de pandemia que nós estamos passando. O trio chamou a atenção de várias pessoas na orla, inclusive dos pequenos. Algumas pessoas resolveram até eternizar o momento, tirando uma foto. E quem chega de fora fica encantado com o que vê. Muito legal, bonito. Vale a pena trazer a família para ver? Vale a pena visitar Maceió. Eu cheguei hoje de São Paulo e a gente veio conhecer aqui, né, e achei lindo, fiquei impressionada. A campanha acontece até o fim dessa semana e todos os dias o trio vai em locais diferentes. Além de levar a magia do Natal para as pessoas, está fazendo a alegria de quem trabalha no projeto. Durante a campanha, empregos foram gerados. Contratação de toda a equipe do coral, de todos os bastidores também, que tem por trás de toda uma logística para fazer uma campanha desse tipo. E nos 4 cantos da cidade, a promessa é de levar boas mensagens de Natal para a população e para os visitantes. A mensagem é sempre uma mensagem positiva. Tivemos um ano muito difícil, um ano atípico, né? Não só o estado de Alagoas, como o mundo inteiro. Então, que as pessoas nesse momento do Natal, que eu sei que as pessoas se sensibilizam, ficam mais sensíveis, que elas possam ajudar também, né? Apoiar também nessa diminuição do Covid aqui no estado de Alagoas, que elas possam evitar locais aglomerados, que elas evitem estar em ambientes fechados, que elas usem a máscara e que todos juntos, pensando positivo, que o mais rápido possível nós possamos sair desse momento difícil, até porque o estado de Alagoas é um estado lindo e que o que nós queremos proporcionar é só alegria para quem nos visita e também para os alagoanos. O poder da natureza em oferecer tratamentos para a nossa saúde física. Você vai conhecer agora a Giovana, de apenas 5 anos, que encontrou na ecoterapia uma forma de reabilitação depois de ter uma paralisia cerebral. E a Silvia, que sofreu um AVC e hoje é uma das principais fotógrafas de aves do país. Qual a direção para a cura? A Giovana tem um diagnóstico médico de paralisia cerebral e ela chegou por encaminhamento do médico para que ela fizesse uma terapia que fosse física, mas que saísse do ambiente clínico. Ela tem 5 anos, 5 anos de muita luta. Ela é prematura, passou 33 dias na UTI
internada por falta de oxigênio. Tinha muita dificuldade para mamar, tinha dificuldade para se mexer, né? Embora bebezinho, mas ela não conseguia se desenvolver. Os médicos alertaram. A gente não saberia como seria o futuro, né? Como se ela andaria, se ela falaria, escreveria, né? E nós tivemos essa oportunidade de ver esse crescimento dela, né? E essa interação com a natureza, né? A ecoterapia ajudou a Giovana a andar, correr, na imaginação, até mesmo voar. O cavalo atua como um agente cinesioterapêutico, então ele ajuda no movimento, né? Conforme ele vai andando, a criança vai absorvendo esse movimento tridimensional que o cavalo faz. Irmão gêmeo da Giovana, o Rafael, está sempre por perto. Os dois acabaram de ganhar um irmãozinho, Luan, que está sendo cuidado com muito amor pela mamãe, a Natália. Uma família que tem mais uma integrante, a Fantasia. Fantasia, eu gosto muito de você. E as crianças amam esse contato com o cavalo, contato com as árvores, com os bichos. Então a gente faz esse link com a terapia e a natureza, e a criança fica maravilhada com isso, né? Para descobrir as sensações curativas que vêm do que é natural, é preciso paciência. O caminho para a cura às vezes parece longe, demorado ou até mesmo impossível. A natureza ajuda para que a nossa jornada continue, sempre enfrentando as dificuldades e criando força para não desistir. Na estrada da vida, persistir é acreditar que pode dar certo. É uma grande paixão. Paixão é aquela coisa que vem fundo, de dentro do coração. A Silvia entende bem sobre persistência. Eu falo que quem tem café, uma cervejinha geladinha, amigos e passarinhos não precisa de mais nada na vida. Observadora e fotógrafa de aves, ela mora na capital paulista. Na Serra do Japi, em Jundiaí, interior de São Paulo, espera por horas para o melhor registro. É conhecida no Brasil por ser a princesa dos pássaros, já que tem um dos maiores acervos fotográficos de modelos que vêm do céu. A minha vida hoje é pautada pelas aves, minhas viagens, meus amigos, tudo, tá? Toda essa paixão surgiu depois de um AVC. Ela teve o lado esquerdo do corpo prejudicado. Na saída do hospital, ao que o médico disse para ela: você podia estar saindo daqui numa cadeira de roda ou num caixão, e você está saindo inteira. Portanto, eu estou fazendo 18 anos esse ano, que tem 18 anos que eu tive esse AVC. Então, eu não vou te falar a minha idade, porque eu estou chegando na maioridade agora. Então, eu nasci de novo. Realmente foi uma coisa assim de louco. A natureza fez a Silvia, aos poucos, recuperar os movimentos. Hoje, a natureza traz o equilíbrio que eu preciso para manter não só a minha saúde física, mas mental também. E a recuperação toda do meu AVC veio após o tratamento e também com a fotografia, porque eu precisava da mão esquerda para poder segurar a câmera, fazer os comandos. O caminho para a cura não tem fronteira. Eu sou igual passarinho. Passarinho não tem fronteira. Hoje a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas agora ao vivo com a repórter Andréa Rezende. André, você está aí com uma profissional que pode ajudar, nesse processo de início de um novo negócio, não é mesmo? Exatamente, a gente sabe que muita gente tem essa vontade de empreender, né, Gilvan, e não sabe por onde começar, qual é o caminho, qual é o primeiro passo, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui, tentar dar esse start aí, né? Quem traz para a gente as informações é o Marcos, que é gerente de relacionamento empresarial do Sebrae Alagoas. Bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Alagoas. Com o desemprego, né, esse momento difícil que a gente está passando na economia, muita gente acabou indo por esse caminho do empreendimento mesmo, né? Microempreendedores individuais, esse número cresceu bastante, né? É uma opção para muita gente nesse momento. Bom dia. Na realidade, qualquer pessoa que vai empreender, mesmo por uma necessidade, que é o cenário que se apresenta para muita gente hoje,
ou por oportunidade de negócio, quando você vê o mercado e vai naquele mercado encontrar uma oportunidade, você tem que planejar, né? Para mesmo abrindo a empresa como MEI por uma necessidade específica, sem planejamento você vai ter dificuldades de estar nesse mercado, que é altamente competitivo. Você falou aí de questão de oportunidade, né? Quem está empreendendo por oportunidade, quem está empreendendo por necessidade. Às vezes quem está com necessidade acaba tendo que fazer mais rápido, atropelando algumas etapas, né? Qual é o primeiro caminho? O que se deve se observar primeiro? O primeiro é o planejamento, né? Verificar se aquele negócio que você está pretendendo abrir tem mercado de consumo, seja ele um produto ou um serviço, seja ele se você vai ofertá-lo presencialmente ou remotamente, para verificar se os custos que você vai ter com aquele negócio são compatíveis com a receita que você espera dele. A falta de planejamento é o que leva muitas empresas, sejam elas que empreendam, né, ou que nasçam por necessidade ou que nasçam por oportunidade. Então, a primeira etapa é planejar esse negócio dentro do mercado onde ele vai atuar. Fazer uma pesquisa de mercado para ver o que é compatível, o que é possível naquela região que ele está atuando. Pesquisa de mercado, sim, mas você pode analisar o próprio perfil do mercado de maneira informal. Então, se eu vou abrir, por exemplo, uma loja para vender produtos descartáveis numa rua ou num bairro em que há várias lojas que vendam o mesmo produto, fatalmente eu vou competir naquele espaço por preço. E competir por preço hoje é você ter uma margem muito baixa de lucro. Então, quando eu vou abrir um negócio, eu tenho que olhar naquele bairro, naquela rua, se existem empresas ou negócios que vão competir com o meu. Se existem empresas e negócios que vão competir com o meu, qual o diferencial que eu vou oferecer para o meu cliente, para o meu público-alvo? Se eu vou oferecer mais do mesmo, então você tende a ter muitas dificuldades nesse processo. Marcos, é comum, inclusive, a gente vê, às vezes tem um negócio que está na moda, né? A gente tem algumas coisas que são lançadas no mercado que acabam pegando muito rápido e muita gente vai por esse caminho. Deve ser assim mesmo? Aproveitar aquilo que está bombando, assim, entre aspas, naquele momento, e se for por esse caminho, tem que pensar nisso aí que você falou, que é a questão de ser o mais do mesmo, mas trazendo alguma coisa diferente? As ideias de negócio surgem em todo momento, né? Então, por exemplo, ano que vem, as principais ideias que vão nortear o mercado estão no mercado pet, que no Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo. Então, cresce a cada dia. E esse mercado vai estar oferecendo tanto em ambiente presencial, quanto em ambiente digital, quanto em ambiente remoto, com orientações e dicas para quem tem um pet. O serviço de beleza, que também é um serviço muito de tato, né, muito presencial, também tende a ficar mais remoto, com orientação de beleza. O mercado de beleza, por exemplo, no Brasil, esse ano vai fechar em 76 bilhões de reais de faturamento. E a tendência para o ano que vem é que dentro desse nicho de mercado nasça ou cresça ou amplie um outro nicho, que é a moda, que é a beleza masculina. E a beleza masculina dentro do mercado do serviço, por exemplo, delivery, né, de porta em porta. São alguns segmentos que devem ser um bom caminho para o ano que vem. Tanto o mercado pet quanto o serviço de beleza, né, especialmente masculino, consultoria e instrutoria, serviços, por exemplo, de criação de textos e vídeos para o mercado digital. Você vai ter, por exemplo, as escolas ou serviços de capacitação e treinamento dentro também do mercado digital. Então, há grandes ideias para o ano que vem, tanto quanto neste ano, mas para o ano que vem especialmente, que qualquer pessoa que vá ter uma sacada, né, que vá querer empreender, precisa analisar essa tendência, analisar esse mercado, verificar se tem perfil para empreender. Nem todo mundo, mesmo que tenha uma empresa com CNPJ, por exemplo, nem todo mundo tem um perfil para empreender. Se você não tem um perfil de empreendedor, portanto, o perfil para assumir riscos, né, para inovar, para entrar no mercado e competir com ética, né, competir dentro da legalidade. Se você não tem esse perfil, então você pode até abrir uma empresa, mas tem dificuldade de mantê-la. Em relação ao modelo de negócio, você falou aí, né, do virtual, do remoto. Isso é algo que cresceu muito durante a pandemia, algo que veio, sem dúvida, para ficar, né? É o caminho hoje, é seguir pelo mundo virtual, ou tem que ter cuidado com isso também, porque nem todo mundo se adequa, né? Qual que é o modelo que as pessoas têm que pensar quando for montar um negócio?
O ambiente digital, o negócio digital não vai mais, né, ter volta, ou seja, nós vamos continuar com esse modelo digital em todos os tipos de segmento comercial de negócios, né? Muitas empresas vão trabalhar de maneira híbrida, tanto com o ambiente presencial quanto com o ambiente remoto. Não importa se você vai trabalhar nesse ambiente híbrido ou só remoto. O que importa é que você verifique se tem capacidade de entrega dentro do modelo remoto e presencial. Não adianta você, por exemplo, ter um Instagram, ter um Facebook, ter um site, se você não tem capacidade de logística. E nem de responder, né? Isso é comum, nem de atender a demanda, justamente. Então, você tem uma demanda para atender, o cliente entrou em contato com você pelas redes sociais e você demora a atender, demora a entregar o produto. E o cliente, né, o consumidor do mundo digital, ele não perdoa. Se você não entregar dentro do tempo, ele vai buscar um outro concorrente teu. É muito rápido, né? A concorrência é muito grande. O Sebrae tem um serviço para orientar essas pessoas que querem empreender, né? Podem ter um auxílio aqui. Como é que funciona? Então, nós temos 2 grandes serviços para atendimento remoto. O cliente pode entrar em nosso site, www.sebrae.com.br/lagoas, ou no 0800 570 0800. Nós funcionamos, inclusive, ligando de celular para a nossa central. E lá você pode ter orientações, dicas e também agendamentos. Marcos, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né? A gente falou aí dos primeiros passos. Agora, é um bom momento para se pensar em empreender? O ano que vem é promissor nessa área, para um microempreendedor individual, para quem está começando nessa área? Quem quer empreender, todo momento é um bom momento, né? Então, um ano novo significa novas oportunidades, culturalmente novas oportunidades, novas tendências, né? Uma renovação de espírito, inclusive, né? Natalino, do espírito de fazer o bem. E ano que vem, nessa retomada que vai ter a economia, esperamos todos, que a pessoa possa empreender, mas com planejamento e aproveitando as oportunidades, porque serão muitas. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, pela sua participação. Então é isso, gente. Já deu para passar várias dicas aqui na entrevista. Eu tenho certeza que deu para esclarecer bastante para quem está interessado em empreender o ano que vem. Mas quiser mais detalhes, quiser algo mais personalizado, tem esse serviço aí do Sebrae de assistência. O telefone é o 0800 570 0800. Vamos repetir, anota aí, 0800 570 0800. Voltamos com vocês aí no estúdio, Sofia Gilvan. Obrigado, André. Obrigado a você. E é disso que a gente vai falar agora, de parte disso que a gente vai falar agora. As pessoas estão com muitas dúvidas quanto à vacinação. Além disso, notícias falsas a respeito do assunto têm causado dificuldades no compreendimento da população, na compreensão da população. Para falar sobre o assunto, aqui com a gente a imunologista Cíntia Mafra. Doutora, bom dia, muito obrigado pela sua presença logo cedo aqui com a gente. Tem muitas fake news, infelizmente, e a gente, é bom até para a gente esclarecer tudo isso, doutora. Por exemplo, e a gente quer saber se é verdade, pessoas infectadas realmente produzem anticorpos, as células de defesa que carregam a memória, de certa forma, do novo coronavírus, isso é verdade, é real? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Sim, é muito importante a gente estar aqui conversando sobre isso. A gente tem visto desinformações que realmente atrapalham. Sim, é verdade. Quando a gente entra em contato com um vírus, o nosso organismo se defende e essa defesa se dá através da produção de anticorpos, que são proteínas que vão ali se ligar no vírus e impedir que eles entrem na célula, e através de linfócitos, que são células que vão lá matar a célula infectada pelo vírus. Depois que a gente vence a infecção, existe realmente ali como se fosse um exército ali esperando uma nova infecção, que seria os anticorpos e células de memória. Mas, infelizmente, isso não é suficiente, né? A gente tem visto que essa memória para a Covid, assim como memória para outros coronavírus, ela acontece, realmente, reinfecção é raro, mas é possível, já tem sido relatado casos de reinfecção. E, além disso, a gente vê que essa memória parece que não é tão duradoura. Então, é importante a gente explicar e esclarecer a população de que para doenças virais agudas, a exemplo de outras doenças, a prevenção realmente é a vacinação. O que é a vacinação? A gente vai dar uma coisa parecida com o vírus, aí tem estratégias diferentes de vacinação, como foi mostrado anteriormente, para estimular o nosso sistema imunológico a produzir essa memória e nos tornar com a defesa melhor, né? Capazes de combater esse vírus antes de encontrar com eles. Então, essas pessoas que já tiveram a doença, elas não estão
imunes para sempre, né? Não há garantias de que elas não possam se reinfectar. Existe também, Gilvan, uma ideia muito errada das pessoas acharem que porque tem IgG elas teriam assim um passaporte imunológico. Olha, eu sou IgG positiva, eu não vou mais me reinfectar, eu não preciso mais usar máscara, não vai acontecer nada comigo. Não é bem assim, né? O que é essa IgG? Aproveitando aí para explicar. É um marcador realmente de memória imunológica, mas a gente usa a sorologia, né, que é o estudo dos anticorpos, como medida, estratégia de diagnóstico indireto. Ela não é uma medida para avaliar a imunidade necessariamente, né? Porque nada garante que essa IgG que as pessoas adquirem depois da infecção seja um IgG que a gente chama de neutralizante, né? Que vai neutralizar o vírus ali depois de um próximo contato. E também existem os linfócitos, como você falou, né? Células de memória, que às vezes a pessoa não tem o teste de IgG positivo, mas tem os linfócitos que não são dosados assim comercialmente. Então, o que eu quero dizer? Que não dá para perseguir essa IgG para dizer que está imune. Às vezes você tem uma imunidade sem produzir essa IgG no teste e você, mesmo produzindo essa IgG no teste, ela diminui com o tempo. Essa imunidade, hoje, com 10 meses de vírus, né, a gente viu que parece que ela dura em média aí uns 4 meses, né? Então, resumindo, as pessoas que já tiveram a doença, elas precisam ter todos os cuidados e elas devem ser vacinadas aí quando a vacina chegar. Doutor, não pode baixar a guarda, né, Sofia? Desculpa, não pode baixar. Não, de jeito nenhum. Isso não pode baixar. É verdade. E, doutora, então essa seria a diferença principal, né, entre a vacinação e a imunidade natural. Porque tem muita gente, pessoal, falando que não vai tomar vacina quando ela chegar, por conta que já teve a doença, já adquiriu aí uma imunidade, mas não é bem assim, né? Porque essa imunidade natural tem prazo de validade, às vezes ela não é tão forte quanto o vírus, né? Explica melhor pra gente essa diferença entre imunidade natural e vacinação. Perfeita essa sua colocação e é muito importante que se diga. Então, quando a gente se expõe naturalmente ao vírus, a gente se expõe a cargas virais diferentes. E essa imunidade, ela é muito individual. Então, quem não já teve aí um parente jovem ou familiar que se expôs a coronavírus, não estava no grupo de risco e não evoluiu tão bem, né? Evoluiu com gravidade. E como se explica isso? É a genética, né? Como foi mostrado aí na entrevista anterior, existem as questões genéticas da resposta ao coronavírus, essa resposta é individual. É uma doença que a maioria das pessoas vai bem, mas uma minoria não responde tão bem, isso é de maneira semelhante a outros vírus. E mesmo quando a gente vai bem e a gente consegue combater a doença, a gente pode readquirir a infecção, já foram comprovados casos de reinfecção, mas através da vacina, esse estímulo da imunidade é mais potente, porque o estímulo é controlado. Então, existem várias estratégias de vacinação com vírus inativado, vírus morto, proteínas virais, vetor viral, o RNA, a vacina de RNA, que ela dá informação genética para que se produza as proteínas virais. E por que tantas estratégias, né, diferentes? Porque a vacinação é uma estratégia para estimular a imunidade de uma maneira segura, que a gente não desenvolva a doença, mas desenvolva uma imunidade contra essa doença. E assim, a gente estará protegido. Mas é importante que se fale que nenhuma vacina, nem a do coronavírus, nem as atuais vacinas do Plano Nacional de Imunização, nenhuma vacina dá 100% de proteção. Então, a gente vê nesses estudos, tal vacina foi 90%, tal vacina foi 95%, mas isso são nos estudos em populações menores. Quando a gente aplica a vacina na população geral, essa eficácia diminui e é natural, porque é da genética da resposta de cada um. Então, é importante que haja adesão. E o que significa isso? Quanto mais gente estiver vacinada, maior cobertura, né, da vacinação na população, menor será a circulação do vírus. E aí sim haverá uma proteção. É o que a gente chama aí de imunidade de rebanho. Esse termo tem sido aí inadequadamente utilizado. As pessoas têm uma ideia errada de que seria possível ou seria melhor atingir essa imunidade de rebanho de forma natural, mas não é bem assim, né? Com a vacinação, a gente consegue diminuir a circulação do vírus de maneira segura e, se não há a vacinação, esse vírus vai circulando e atingindo as pessoas mais suscetíveis, né?
Então, tem pessoas aí do grupo de risco ou pessoas que geneticamente não evoluem bem, que vão desenvolver um quadro mais grave. Com a vacinação, a gente protege aí a população, as pessoas que têm a proteção não replicam, não desenvolvem a doença, não transmitem o vírus, esse vírus para de circular e aí as pessoas mais frágeis estarão protegidas. Essa é a imunidade de rebanho, né? Imunidade de rebanho é um termo que foi inventado pelos imunologistas para explicar como as vacinas funcionam, que é dessa maneira. Então, não existe assim essa coisa egoísta de falar assim, eu vou me vacinar, quem quiser que não se vacine. Não é bem assim, sabe, Sofia? A vacina só funciona se houver adesão. E essa vacina é importante, doutora, para a erradicação. Fala-se muito assim, não, doença tal foi erradicada. Isso. Porque teve campanhas, várias campanhas que ajudaram nisso. As pessoas não podem abrir mão de se vacinar, né, doutora? É fundamental. Como a senhora falou, nós tivemos um progresso muito grande em relação ao coronavírus, né? Vacinas que seriam estudadas durante 3, 4 anos, devido a essa urgência do mundo inteiro, se gastou muito com essa pesquisa, vários países do mundo estão participando, então é necessário não se abrir mão dessa vacinação. É bom a gente deixar isso bem claro, né? Como a senhora citou, vou vacinar, algumas pessoas não vão. É preciso todo mundo se vacinar, né, doutora? Deixar isso bem claro. Perfeito, Gilvan. Eu acho que a comunidade científica deve conversar com a população e esclarecer as dúvidas. Essas dúvidas quanto à rapidez da vacina são dúvidas pertinentes e é importante que a população seja esclarecida. Veja bem, essa rapidez não se deve a nenhuma etapa ter sido pulada, ao contrário. Para se desenvolver vacina, assim como os outros medicamentos, existem várias fases. A primeira fase é a fase exploratória, que é a fase que a gente chama in vitro. É aí que a gente conhece, como foi dito anteriormente, a genética, ou seja, a sequência, né, genética do vírus, a fisiopatogenia, quer dizer, como ele entra na célula e causa doença. E isso foi muito apressado porque houve um direcionamento de todos os estudos, diante da urgência da pandemia, para entender como é que o vírus funcionava, como ele falou, a China liberou o sequenciamento do vírus. Aqui no Brasil, na Unifesp, esse vírus teve o sequenciamento genético em 48 horas. Então, essa fase in vitro, que é a fase exploratória, foi muito rápida. A segunda fase é os testes em cobaias. Depois tem a fase 1, 2 e 3, que são os estudos clínicos. O que aconteceu, né? Foi muito rápido essas fases pré-clínicas, então a Pfizer, por exemplo, em 42 dias que a gente soube ali a sequência genética do vírus, já houve a aplicação da primeira vacina no primeiro voluntário. E por que tão rápido? Veja bem, não é nenhuma novidade para a gente essa tecnologia de desenvolver essas vacinas. Na verdade, não são vacinas novas, são apenas adaptações de vacinas já existentes, inclusive para outros coronavírus. Por exemplo, a Coronavac, a vacina da Sinovac, né, que é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, ela utiliza o vírus inativado e essa tecnologia advém de vacinas predecessoras. Por exemplo, ela herdou a plataforma da vacina do SARS, que já existia. Então, apenas houve uma adaptação. O que eu quero dizer com isso? Que não é novidade, apenas a gente pegou a tecnologia já existente para outras vacinas e adaptou para o coronavírus. E o que houve foi que as etapas elas foram apressadas. Como apressadas? Diminuindo a burocracia. E houve todo um investimento, um direcionamento, uma cooperação da comunidade científica do mundo todo para que houvesse uma agilidade nesse processo. Mas é importante falar que essas informações, elas são aí transparentes. Todas essas fases são publicadas em revistas internacionais e as fases 1, 2 e 3, elas foram feitas adequadamente. Então, fase 1 é quando você testa a vacina numa população sem nenhuma comorbidade, maiores de 18, menores de 60, para ver segurança. Fase 2, aí você vê a eficácia da vacina e dose. E na fase 3 dos estudos clínicos, aí você inclui ou não pessoas de grupo de risco, por exemplo, maiores de 60, gestantes e crianças, podem ser inclusas ou não. Aí, então, a vacina é aprovada e o estudo dessa vacina continua quando ela é aplicada na população geral. Por exemplo, tem a fase 4,
que há uma farmacovigilância e uma notificação de eventos adversos. Isso que eu falei em resumo são as regras internacionais para desenvolvimento de medicações e vacinas do mundo inteiro. Então, houve apenas um apressamento, uma agilização dessas etapas. Nenhuma etapa foi pulada e as agências regulatórias internacionais, inclusive a nossa Anvisa, mantêm a mesma rigidez para a aprovação dessas vacinas. Então, Gilvan, a sua colocação é muito pertinente e é importante que a gente converse repetidas vezes com a população de que as vacinas, sim, são seguras, inclusive essa de RNA. Vou contar uma coisa para você. Essa tecnologia de vacina de RNA vem sendo estudada há 30 anos. Então, parece novidade para a população geral, mas para nós imunologistas, a gente já conhece há muito tempo. Esclarecedor, doutora. Mas, voltando a falar agora da imunidade natural, por exemplo, o que a gente costuma ouvir muito é: eu não peguei o coronavírus ainda, vou me expor ao vírus para poder adquirir essa imunidade. Não é bem assim, né? E isso é algo perigoso, doutora. Muito perigoso, porque como a gente estava conversando antes, né? A maioria das pessoas, graças a Deus, vai bem. 90%, se tomar água benta ou se não tomar nada, vai bem do mesmo jeito. Mas tem aqueles 10%, 15% que precisa de internação e aquele 1%, 2% que, infelizmente, vai evoluir com fatalidade. Isso é imprevisível, né? A UFAL, inclusive, está participando do nosso grupo do ambulatório de alergia e imunologia, do Serviço de Alergia e Imunologia do HU, do Hospital Universitário, está contribuindo com uma pesquisa internacional que visa justamente identificar quais são os fatores genéticos associados a uma má resposta. E aí, Sofia, eu vou resumir para você, é uma loteria, né? Se eu me expuser ao coronavírus, eu tenho muita chance de evoluir bem, porque a maioria das pessoas não evolui bem. Mas há uma chance de eu ter um desfecho desfavorável. E isso não é só para o coronavírus, né? Isso é com todos os vírus, por exemplo, a hepatite A. A maioria das pessoas vai super bem, né? Mas você já ouviu falar em hepatite A fulminante? Então, existe gente que evolui mal. Mesma coisa para o coronavírus, fazendo um paralelo. Como é um vírus que tem muita disseminação, essa porcentagem de pessoas que não evolui bem, a gente vê em maior quantidade. Mas serve de alerta, né? Então, essa imunidade natural não é igual para todo mundo, depende de fatores genéticos e também depende da carga viral. Por isso, fazendo um paralelo entre a imunidade natural e a imunidade da vacina, a imunidade conferida pela vacina, além de ser segura, porque a vacina a gente não dá o vírus, né? Existem várias estratégias de fornecer esse estímulo de maneira segura. Essa imunidade conferida pela vacina é uma imunidade controlada, é um estímulo controlado. Você não vai desenvolver a doença e com certeza vai desenvolver imunidade. Mas, infelizmente, nenhuma vacina dá 100% de proteção. É preciso que haja ampla adesão na população para que haja mais pessoas imunizadas e assim o vírus diminua a sua circulação. E eu já adianto, viu? Não vai ter vacina para todo mundo no Brasil em 2021. Então, não é assim, me vacinei e vou queimar máscara. Não é bem assim. Infelizmente, esse vírus vai continuar circulando endemicamente durante um tempo e não é de uma hora para outra que a gente vai vencer essa pandemia, mas a vacina é o caminho. A gente quer agradecer os seus esclarecimentos, suas orientações aqui. Muito obrigado, viu, pela presença logo cedinho aqui com a gente. Eu acho que a máscara a gente vai usar durante um bom tempo ainda, viu? Vamos fazer uma coleção. Foi um prazer, Gilvan. Foi um prazer, Sofia. Bom dia. Muito obrigada. Prazer foi nosso. Feliz Natal, viu? Feliz Natal. Obrigada, doutora Cintia. Esclarecedor nosso bate-papo. Muito obrigada mesmo. Feliz Natal para a senhora. Até mais. Esporte clássico e hipismo vem a cada dia conquistando mais espaço no Nordeste. A repórter Andréa Rezende mostrou o que é necessário para entrar nesse esporte. Vamos ver. Habilidade, velocidade e muito mais. Muita determinação, treino, força, coragem. É um esporte maravilhoso. É importante que se tenha uma equitação básica e que essa equitação básica vai ser passada na escola e a escola vai iniciar com a equitação básica. A partir do momento que o aluno tiver encaixado com o cavalo, conseguir executar todos os movimentos necessários para que domine o cavalo, é quando se direciona para os 3 tambores, entendeu? Então, antes de tudo, é preciso que o aluno saiba montar o cavalo, que ele entenda do que está sendo feito. O próprio nome já explica a modalidade. O circuito tem 3 tambores e é uma luta contra o cronômetro. O cavaleiro tem que dar um giro de 360 graus em cada tambor e fazendo isso sempre no menor tempo. O que fizer o menor tempo
é o campeão. Parece uma coisa simples, porém é uma coisa bem complicada. Alguns equipamentos são específicos. Nos 3 tambores, nós precisamos da sela americana, isso é imprescindível, para que o cavaleiro tenha um conforto maior e um encaixe maior no cavalo. Tem os materiais de proteção dos animais, que são caneleiras e boleteiras, para evitar lesões, que como é um esporte com muita velocidade, acaba do animal conseguir se machucar encostando uma pata na outra, e essas proteções também são necessárias e imprescindíveis. A modalidade dos 3 tambores surgiu nos Estados Unidos nos anos 50. É a mais popular do mundo, está presente em vários países e cresce cada vez mais aqui no Brasil. No Nordeste está crescendo muito e no estado de Alagoas tem tudo para crescer. A cada ano que passa a gente vem conseguindo evoluir mais e, consequentemente, a gente consegue criar novos cavaleiros, novos campeões aqui no estado da gente, para levar para São Paulo, que é o centro dos 3 tambores no Brasil. Em 2020, como todos os esportes, o equestre também foi afetado pela pandemia. Os treinos e as competições foram suspensos. Ficou um pouco parado por causa da pandemia, mas no segundo semestre a gente deu uma avançada boa nos treinamentos. Alagoas parou totalmente as provas. Pernambuco continuou, teve algumas competições, as 2 últimas etapas de Pernambucano. A gente participamos e nos classificamos. E graças a Deus, os meninos de aqui da escolinha saíram bem e agora é focar no ano de 2021. Mas 2021 está logo ali, com novo calendário e já tem competição pela frente. Nós temos o Pernambucano, temos o Sergipano e temos o Alagoano, que é o nosso foco principal. O Daniel tem 18 anos e treina desde os 15. Ele já está se preparando para o próximo campeonato. Logo em janeiro, finalzinho de janeiro, já vai ter uma competição aqui mesmo em Alagoas, na Barra de São Miguel. Vai inaugurar até uma pista nova e vamos todos estar lá. Todo mundo vai estar junto, todo mundo vai vir pessoal também dos estados vizinhos. Vai ser boa. A Laís voltou a treinar há pouco tempo e vai estrear no ano novo com uma nova parceira. Vai ter competição agora em janeiro, vou começar a preparar. Meu cavalo veio de Maringá, então ele fez uma viagem de 6 dias, é meio cansativa. Aí vai recuperar para janeiro correr. Gente, só fazendo uma correção, a gente chamou pela reportagem de peso, mas o esporte, como a gente viu na reportagem, é 3 tambores. E a gente sempre tem falado aqui no Bom Dia, né, sobre a obra do viaduto da PRF. Ultimamente estava ficando um congestionamento muito grande, quem passava por ali sofreu demais ali naquela região, mas ontem foi liberado parte do viaduto, o que deve, de certa forma, desafogar um pouco, né, o trânsito. Vamos falar ao vivo com o repórter Douglas Lopes, que está no local. Como é que está o trânsito nesse momento por aí com essa mudança, hein, Douglas? Ô, Gilvan, por aqui tá tranquilo, mas assim, um tranquilo, confuso, tem as faixas, as pessoas, placas, aliás, tem as placas, as pessoas estão olhando para as placas e ainda com muitas dúvidas. Por exemplo, nós estamos aqui no sentido de quem vem do aeroporto em direção aqui ao viaduto da PRF. Eu vou sair aqui um pouquinho de cena para a Linda Eusébio mostrar. Então, se você vem do aeroporto, no sentido aqui, Universidade Federal de Alagoas, sentido PRF, sentido centro da cidade, você vai dar de cara com essa placa, ó. Aí tem essa primeira do retorno, que está confundindo muita gente, mas aqui vale a segunda, que tem centro, mostra aqui ali no centro, isso, meu filho, centro, Satuba você vai pegar a direita, centro, você vem aqui, ó, direto, aí vindo aqui direto, vai lá na frente, Arlindo, você vai dar onde? Você vai dar no viaduto da PRF. Aí muita gente só vê a placa em cima e tá nessa dúvida, acontecendo o que está acontecendo aí agora, ó. Quem vai saindo ali do Santos Dumont, mostra aqui a linha da direita, saindo do Santos Dumont, tem que esperar a boa vontade de alguém que pare para ele poder atravessar e tentar pegar o retorno lá na frente daquela via nova, bem ao lado do Hospital Universitário. Tem muita dúvida e a gente não vê nenhum agente por aqui para dar uma orientação. Ó, faz isso, não faz, isso pode, isso não pode, o que gera um desconforto danado e um risco grande de acidente nessa região. A principal dúvida das pessoas que vêm aqui nesse sentido, né? Aeroporto, centro da cidade. Se eu quero pegar o retorno lá daquela via nova do HU, como é que eu faço? Ninguém sabe. A gente vai tentar passar aqui, ó, contar com a gentileza das pessoas para mostrar na prática o que é que as pessoas estão tendo de dificuldade. Ó,
aquele retorno lá oficialmente não existe. O que é que as pessoas estão fazendo para pegar? Sinal fecha, aí eles vão atravessando por cima do canteiro, a gente está vendo aí agora. Olha só lá o caminhão de água, ó, atravessando por cima do canteiro para fazer o quê? Para pegar aquela via que é bem ao lado do hospital universitário. Indo direto, tá tranquilo, ó. É o viaduto lá que você passa por cima, vai no sentido Tabuleiro do Martins e vai. Mas aqui ainda tem toda essa confusão, toda essa dúvida. Mas que deu uma melhorada no trânsito, deu. A previsão é de que só em fevereiro tudo esteja funcionando, aí sim, com todos os equipamentos que esse viaduto vai disponibilizar. Outra reclamação, faixa de pedestre que não tem. Aqui, ó, você não vê nada de faixa. Lá na frente, perto do Distrito Industrial também, muita gente reclamando como eu atravesso a pista. Então é uma resposta que as autoridades, quem construiu isso por aqui, tem que dar à população. São essas as imagens aí que a gente acompanha agora. A gente está no sentido Aeroporto Centro. A gente gravou um pouquinho mais cedo no sentido contrário. Centro, aeroporto, vocês estão acompanhando aí pra gente agora. Olha só, é uma aliviada danada no trânsito, né? Mas tem muita dúvida. Aqui agora, lembra que eu falava do retorno do HU? É um retorno clandestino, ó, pirata, porque você está passando por aqui, esses cavaletes foram retirados, você vai ver agora, essa van vai pegar lá o retorno, mas esse retorno oficialmente não existe. Tem um sinal, ó. Aqui na frente o retorno que funcionava, aqui na frente tem as barreiras, ele não está existindo e fica essa grande dúvida. Como é que eu faço para pegar essa via aqui ao lado do Hospital Universitário? Muita reclamação, muita dúvida e um perigo danado a gente mostra aqui ao vivo para você que nos acompanha. É isso, Gilvan, Sofia, a gente fala ao vivo aqui do entorno do viaduto da PRF, tão falado, tão esperado, começou em março de 2018 e foi entregue parte da obra na tarde de ontem, previsão de entrega de tudo funcionando para valer só em fevereiro do ano que vem. É torcer para que o prazo seja cumprido e seja entregue logo, com toda a sinalização para evitar problemas e acidentes aqui nessa região. Mas aqui, ó, a gente já vê a celeridade do trânsito, é outra coisa, está funcionando muito bem. Agora precisa sinalizar mais agentes de trânsito nessa região para que a gente não possa vir aqui registrar problemas. Gilvan, Sofia, segue o bom dia. Olha o viaduto aí, gente, tão falado e esperado por todos nós. Sabe o que é que parece? Vou dar minha opinião aqui. Sabe o que é que parece? Aquela coisa para se entregar às pressas. É o que está aparecendo, infelizmente. O trânsito está tendo celeridade, mas falta orientação. Falta orientação por parte do governo, da prefeitura, de quem responde por isso, porque a inauguração é do governo, né? Falta orientação, ter o pessoal da fiscalização, que oriente os motoristas. Esse retorno aqui, pela obra, deve ser bem mais à frente, esse retorno, não é aí do retorno, mas as pessoas estão fazendo. Ali próximo à bomba do Gonzaga, Isso, ali próximo da bomba do Gonzaga. E aquela placa lá que tem retorno confunde muita gente. Às vezes você descobre em cima, vai entrando na direita e, como o Douglas falou, não é para entrar à direita, é para seguir direto. Mas tem a placa de retorno, que não foi retirada. Então, falta orientação. A impressão que se passa é daquela entrega rápida. Entregar rápido não pode ser assim. Se entrega, a passagem é ótima, porque está aliviando o trânsito. Para quem passava por aí, é uma dor de cabeça. Na metade do ano eu passei por aí, tive que fazer o retorno, para pegar e descendo para Satuba, por exemplo, ali. Uma dificuldade, passei quase 1 hora para fazer esse retorno, o trânsito horrível. Então, sabe aquele negócio feito às pressas, uma entrega feita às pressas, é o que está aparecendo, infelizmente. Porque era preciso ter alguém, ter um agente de trânsito ali. Trânsito, né? Outra coisa, não é um trânsito simples, pequeno, é um trecho pequeno, não, é volumoso. É a entrada da cidade, né? Isso é uma rodovia, né? Então é necessário que haja orientação. E a gente está vendo aí muitas pessoas fazendo manobras arriscadas, retorno não deve ser feito, mas pelas circunstâncias e pela falta de informação. E infelizmente. Douglas, com você mais uma vez, Douglas. Olha, Gilvan, Sofia, vem só, Arlindo, vem comigo. Essa parada aqui não era para acontecer, porque o objetivo desse viaduto é para dar celeridade. Mas como o retorno não foi oficialmente aberto, está fechado, olha só, aqui está parado e lá na frente, ó, olha só como é que está, ó. Os carros estão indo, mas essa parada, vamos só voltar para a gente ver de novo onde está o erro aqui e a grande dúvida de todo mundo. É como pegar esse retorno. Esse carro agora vai vir na contramão, ó, porque oficialmente não tem. Ou, a não ser que o retorno aqui só seja lá depois, né, da bomba do Gonzaga. Aí sim. Mas enquanto isso, meu amigo, ó,
O viaduto que era para dar celeridade ao trânsito deu essa segurada, porque quem quer pegar o retorno aqui do hospital universitário tem que parar tudo e a pista, vamos para o meio dela. Vem para cá, lindo, vou mostrar aqui, só para você ter ideia. A pista está parada, a gente está no meio dela porque está tudo parado. Olha só o nó que tá. Eu acho que você fez a colocação correta, Gilvan. Foi entregue às pressas e faltou gente para orientar. Olha só lá na frente. A celeridade prometida, infelizmente, não está acontecendo nesse trecho específico, porque o retorno para HU, oficialmente, ele não foi liberado, ele não foi feito e a gente não sabe que explicação dá para você, telespectador, que nos acompanha agora ao vivo em todo o estado de Alagoas e aqui na capital Maceió. Aí agora, liberou geral. Vamos para o viaduto, lindo, mostra lá. Liberou porque o caminhão passou, fez o retorno dele de forma clandestina, é bom deixar claro, né? E agora sim o trânsito vai fluindo, passando por cima lá do viaduto da PRF. Segue o bom dia e a gente segue por aqui. Não tem um fiscal, tá mal sinalizado, o negócio tá difícil por aqui, viu, gente? Essa é a grande realidade. Tem que trazer mais gente aqui, tem que colocar mais faixa, tem que explicar. Faixa de pedestre não tem, aquela senhora tá ali há 10 minutos querendo passar, no mínimo. Vamos ver que horas ela vai passar. Acho que quando o sinal fechar, ela passa, né? Só que esse sinal que tá aqui bem na nossa frente, ó, ele está de forma que não está servindo para nada. Porque se não tem retorno oficial, o que é que ele está fazendo aqui? Só segurando o trânsito aqui para trás. Aquele carro vai pegar o antigo retorno. Olha só, pegar o antigo retorno. Vai ter que contar com a boa vontade de alguém, vai ter que se arriscar, vai ter que atravessar aqui a BR-104. É essa situação, viu, gente? Essa situação, Gilvan, Sofia, segue o bom dia. Segue o bom dia, né? A gente mostrando aqui essa obra. É como eu falei, a impressão que se passa é de uma obra entregue às pressas, né? É muito complicado porque existia uma complicação muito grande em torno do viaduto, com as obras que eram necessárias, que são necessárias, mas agora só mudou de local, né? A dor de cabeça, porque esse retorno aí é ruim para os motoristas e um perigo para os pedestres, né? Para os pedestres, principalmente por essa pela falta das faixas. É verdade, né? Gilvan, imagina esse trecho aí lá perto das 6 da tarde. Vai ficar muito mais complicado, porque esse trecho aí, gente, é complicado a essa hora da manhã. Mas lá para a noite, no finalzinho da tarde, noite, é muito pior, né? Você mesmo, sua experiência mesmo, isso, há um tempo lá atrás, foi essa hora, entendeu? O semáforo, inclusive, subindo, gente, trajeto de quem sai aqui de Maceió e vai em direção ao aeroporto de Zumbi dos Palmares, não tem, ó, como a gente pode ver ali nas imagens, não tem, só tem trajeto descendo. Isso. E como a gente falou, o gargalo que estava se fazendo ali no viaduto da PRF, na construção desse viaduto da antiga PRF, né, agora está se formando em frente à Universidade Federal de Alagoas. Por quê? Porque não há o retorno antecipado, o retorno provavelmente é lá depois da bomba do Gonzaga, né? Exatamente. E aí, como não existe ainda o viaduto todo completo, não ficou pronto, Gilvan, o retorno que seria por baixo dele não está acontecendo. Ou seja, os motoristas estão buscando aí vias alternativas, e aí, né? faltou bom senso aí. Está entregando dessa forma, está entregando de certa forma às pressas, né? Tem fiscalização, orientação. Até para orientar, né? Quem não anda em Maceió não sabe como chega dessa forma. Tem muita gente que está chegando aí que não é de Maceió. Exatamente. Ou está vindo pela primeira vez. É complicado, então é necessário. Ainda dá tempo, viu, gente? Ainda dá tempo. Os responsáveis pela obra, ainda dá tempo. Colocar a fiscalização aí urgente, porque o dia hoje vai ser complicado aí, principalmente com esse retorno que as pessoas estão fazendo aí, essa manobra aí, que é perigoso para o motorista e tirando o pedestre de poder passar, de não ter uma faixa de segurança para isso. E hoje, dia 23, né, Gilvan? Véspera do Natal. Já imaginou o movimento? Exatamente, as pessoas costumam viajar, né, vir a Maceió, então, não só para ver familiares, mas turistas também, em alta temporada aqui na capital. Então, infelizmente, é necessário toda atenção aí para os responsáveis pela obra. Ainda dá tempo, resolvam, por favor, né? Resolvam. E o que chama atenção, Gilvan, é o tempo, né? Olha só como está nublado na parte alta. Olha só. Voltando agora a falar de trânsito, como está livre, porque está formado o gargalo ali, né? Por conta desse desvio aí. Existe um represamento aqui em cima, né? Isso aqui é um problema muito sério, né? É verdade, existe esse bloqueio aqui em cima, onde as pessoas tentam fazer esse retorno, aí complica totalmente o trânsito, como a gente está vendo aí. E outra coisa, para no local onde não é para parar. Segura o trânsito, é problema para o pedestre também, muito complicado. A gente vai continuar acompanhando, viu? Vamos continuar Mas ainda dá tempo, sim. ainda dá tempo de corrigir esse problema.